Abra sua Bíblia, sem perca de tempo. Lucas capítulo 15, do 1 ao 7. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Lucas capítulo 15, do 1 ao 7, vai dizer assim, para a glória de Deus. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não tem coisa pior no mundo do que o preconceito. O preconceito é uma coisa maligna. Por quê? Porque o preconceito, ele vem com a vestimenta e ele cria matéria e ele começa a censurar até aquelas atitudes mais louváveis que a gente persegue. Quando você olha para o texto, você vê que Lucas está dizendo que publicanos e pecadores iam até Jesus para o ouvir. Publicanos eram judeus, cobradores de imposto, era como se fosse um funcionário público de Roma, e eles eram odiados pela classe religiosa. Pecadores aqui eram as pessoas marginalizadas, as pessoas que eram desprezadas pela classe religiosa. Mas perceba no texto que Lucas está dizendo que essas duas classes de pessoas iam até Jesus para o ouvir, para aprender, para entrar em comunhão com ele, porque o texto diz que os próprios fariseus, a classe religiosa, apontou e disse assim: Este quem? Jesus, come e bebe com pecadores. Aqui já se mostrava o preconceito que os líderes religiosos já tinham com aquelas classes. Eles não entenderam o que a lei dizia, o que os profetas diziam, o que Ezequiel disse no 34:11, que o próprio Deus, ele vinha buscar e salvar o seu rebanho, as suas ovelhas. Eles eram detentores da lei, eles eram conhecedores da lei, mas eles pecavam no mais importante, o que era acolher os marginalizados, acolher aqueles que eram desprezados, ensinar a lei àqueles que necessitavam. E aí Jesus está ali fazendo o papel deles. Perceba no texto que Lucas, irmãos, ele vai deixar explícito aqui que os fariseus, a classe religiosa, projeta contra Jesus uma afirmação negativa: Este come e bebe com pecadores. Ora, na cultura judaica, irmãos, comer e beber com qualquer tipo de pessoa era dado como uma identificação que aquela pessoa tinha com aquelas pessoas. Logo, a classe religiosa entendia que aquele comer e beber com aquelas pessoas, com aquele tipo de pessoas, não era identificação nenhuma. Logo, o nosso Jesus, ele veio para um propósito: buscar e salvar o que se havia perdido. Aí o que Jesus vai fazer? Jesus agora, quando percebe a intenção dos seus corações, ele vai colocar a própria parábola, ilustrar a própria parábola, para que eles venham entender o que é buscar e salvar o perdido.
E aí Jesus diz o seguinte, lhe propôs uma parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo-se uma, não vai em busca da que se perdeu? Perceba aqui que Jesus está dizendo para ele o seguinte, olha, esse pastor que eu estou dizendo para vocês aqui, ele tem 100 ovelhas, mas perdeu-se uma, e essa perdida aqui, ele vai pegar as 99 e deixar no deserto. Isso aqui já era um erro para os fariseus. Por quê? Porque na cultura, um pastor que tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, era mais preferível que sacrificasse a que se perdeu, porque ele não queria perder as 99. Mas Jesus faz o oposto para eles. Diz o seguinte, ó, ele tem 99, o mesmo valor que essas 99 aqui tem, essa que se perdeu também tem. Então, para esse pastor aqui, Jesus está dizendo para eles, era um desafio, era um sacrifício que esse pastor estava fazendo. Ele deixa as 99 em segurança no deserto, e ele vai em busca da que se perdeu. Ele vai em busca, mostrando o quê? Que aquela que se perdeu no caminho, ela tem um valor inestimável, incomparável. Então você percebe no texto que um pecador que se perde, ele tem tanto valor como os que estão aqui dentro. Tanto esse valor. Agora, o texto vai dizer que uma se perdeu. Mas por que ela se perdeu? A ovelha, irmãos, ela é um animal míope, indefeso, frágil e não pode se defender. Talvez ela se perdeu, irmão, porque ela queria buscar novas pastagens, novos horizontes. Talvez ela se perdeu porque ela trilhou outro caminho, ela conseguiu entrar em outra trilha e não conseguiu mais acompanhar os seus outros irmãos, os outros rebanhos. Talvez ela se perdeu porque ela achou aquele pastoreio muito careta, muito ultrapassado. E agora a minha pergunta é, irmãos, por que leva a pessoa a se afastar da comunhão dos santos? O que leva a pessoa a se afastar? Porque afastado não é aquele que está lá fora autodeclarado, que está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo isso não. A maioria dos afastados da igreja, eles estão dentro da igreja. Porque o Apocalipse vai dizer na igreja de Éfeso que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Ali só foi um afastado declarado, mas tem muitos afastados dentro da igreja que estão em oculto. Porque já perderam o primeiro amor, porque desprezam que estão lá fora, porque não conseguem nem evangelizar, irmãos, aquela pessoa que passa, porque tem preconceito. O irmão ouviu o irmão bebendo, não fala nem com ele, não dá nem a paz do Senhor para ele, trata ele como desprezo, como os fariseus tratavam. A gente tem isso, irmãos, a gente tem uma espécie, irmãos, de autoridade santíssima. Parece que a gente é mais santo do que aqueles que estão lá fora. Ainda mais aqueles que vão para o monte. Quando eles vão para o monte, parece que eles voltam assim, ó. Igual o homem está na academia bombado. Ele desce, parece que a santidade dele é tão grande que o irmão passa, que está se afastado, que está precisando de uma palavra, não consegue nem falar com ele, porque ele faz diferenciação, ele faz acepção, porque parece que a santidade dele só é compartilhada com quem é santo também. Os fariseus eram homens conhecedores da lei, homens que tinham a verdade da lei de Moisés, mas parece que não tinha nada. Não tinha nada, porque quem conhece, irmão, e despreza, é mesmo que não conhece nada. Quem conhece e não dá atenção àqueles que estão afastados, não conhece nada. Não adianta, irmãos, a gente fazer culto de missão. Missão é lá fora, missão é na sua vida, missão no seu trabalho, missão é no meio da rua, é você falar a tempo e fora de tempo, Jesus te ama e tem um plano na tua vida. Jesus te quer hoje, não, ele te quer, porque ele quer te transformar, ele quer te trazer, ele quer te limpar, ele quer te libertar, ele quer te levar para o céu.
É esse o Evangelho. Fazer missão aqui é muito fácil. Eu posso passar a noite todo dia pregando aqui, irmãos, porque é fácil pregar missão aqui dentro da igreja. Agora eu preciso despertar para nós hoje, como foi que esse pastor, ele está ensinando aquela classe religiosa a fazer a missão deles, que eles não faziam. Ele diz o seguinte: olha, o pastor aqui, ele auto-sacrificou 99. Você está disposto a sacrificar o seu conforto? Pelos que estão lá fora? A gente não está, irmãos. A gente não está disposto a sacrificar nada por seu ninguém. Que se dane o que está lá fora, que se dane o drogado lá fora, que se dane aquele que está se matando nesse exato momento, que se dane ele e viva ele aqui, porque eu estou bem, eu estou tranquilo. Daqui a pouco eu termino o culto, eu vou para minha casa, eu vou comer do bom do melhor. Mas o que está lá fora, nem para orar eu sirvo por ele. É esse, irmão. Às vezes a gente pensa assim: ô irmão, está tendo duro. Não é duro, não. É palavra de Deus. É o que Jesus está mostrando para eles. Eles eram a classe religiosa. Eles que eram para fazer esse papel, mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Auto-sacrifício. O pastor deixa ali, ó, 99. Por quê? Porque ele entendia que a 99 tinha tanto valor como aquela que se perdeu. E diz o texto que ele vai em busca da que se perdeu até encontrar. Sabe o que quer dizer isso aqui? Em busca até encontrar, até achá-la. Sabe o que é isso aqui? Marca um evangelismo aqui, na próxima culto de missão, 2 horas da tarde. Pode vir todo mundo, mas no próximo já não vem mais. Porque não tem perseverança. O pastor foi perseverante até encontrar a ovelha que se perdeu, até achá-la, até a encontrá-la, até... Oh, irmãos. Ele não desprezou a que se perderam. Ele foi em busca até encontrar, irmão. O texto está dizendo, até encontrar, ele foi perseverante. Talvez ela se perdeu de manhãzinha cedo, no caminhar dele, quando o pastor está dando, talvez ela se perdeu de manhã, e ele foi encontrar ela até a noite. Por quê? Porque ele entendia que aquela alma, aquela ovelha perdida, ela tinha um valor incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. A verdade é que nós não priorizamos, irmãos. Nós não priorizamos o evangelismo aqui. E nós podemos até começar, mas não terminamos, não continuamos. E não é nem para terminar, é para continuar até a volta de Jesus. Mas não temos. A gente quer fazer evangelismo do jeito que dá na telha. Primeiro lugar, evangelismo, antes de ir para a rua, antes de a gente evangelizar uma alma que está aí, em primeiro lugar tem que ter um alto sacrifício de oração. Ninguém sai com uma oraçãozinha de 2 minutos aqui e vai evangelizar e entregar papel, não. Isso não tem eficácia, não. Só para dizer que foi, não faça não, que é pior ainda. Só para dizer que foi, não. Tem que estar com o coração motivado para isso. Tem que estar inclinado com o coração, por quê? Porque é alto sacrifício, não é por mim, não. Não é por Jesus, não, é pela alma que está lá, e a qualquer hora ela vai se matar. Eles estão se matando e eles estão indo para o inferno. E a igreja de Deus é a única detentora da verdade, e nós estamos escondendo essa verdade, irmãos. Meu Jesus! Oh Deus! A ovelha se perdeu. O pastor vai em busca dela até encontrar. Por quê? Porque ele não sabia onde ela estava. E perdida, ela não tem defesa. Um predador poderia pegar ela. Ela poderia facilmente ser estraçalhada. Se você soubesse o quão em perigo estão aqueles que se afastam da comunhão dos santos. O quão em perigo estão. Você não imagina o que é o pastoreio do sumo pastor, descrito por Davi no Salmo 23.
Quando nós saímos da comunhão dos santos, é meio que ele está saindo do cercado do seu pastoreio. Agora o seu pastoreio está ao léu. Ele não tem mais proteção, ele não tem mais defesa, ele está comendo agora pasto. Aquele pasto seco, não tem nutrição, não consegue se levantar mais. Agora o que tem que fazer? É Jesus que tem que ir agora buscar? É não. Ele levantou uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Ele deu um decreto, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele, irmãos, que ouvir e crer, será salvo, mas aquele que rejeitar será condenado. É essa a grande verdade. E o que é que ele vai dizer mais? Jesus já está mostrando para eles: teve um alto sacrifício aqui que vocês não têm. Teve uma perseverança aqui para esses publicanos e pecadores que vocês também não têm. Aí ele vai dizer, ó: e achando-a, põe sobre os ombros. Isso aqui é muito forte, irmão. Olha aí, pastor. Aleluia! Encontrei minha ovelha, encontrei. O que é que ele vai fazer agora? Por que você pecou? Por que você saiu do nosso rebanho? O que foi que você fez? Você agora vai entrar na disciplina. Você não presta, você vai ser difícil você voltar. Mas não, olha. Vem cá, vem. Não teve julgamentos, não teve apontamentos. Ah, por que tu caiu? Por que tu fez isso, tu fez aquilo? Não, pastor, seu ombro. Por quê? Porque a ovelha já estava abatida, meu amigo. Já estava caída, destruída. Aí o que nós fazemos? Quando vem, primeira coisa, pecador. Pecou. Saiu com outro homem, saiu com outra mulher. Aí nós acabamos de matar a pessoa. Mas Jesus não, pastor, venha para cá, minha ovelhinha, venha. Eu não lhe julgo, eu vou cuidar de você, eu vou tirar os carrapichos que tem grudado em você, eu vou lhe torçar porque você se lameou, estava na lama, mas eu vou lhe limpar agora e você vai comer pastagem verde e vai se alegrar com as outras, para a glória de Deus. A gente fala, irmãos, mas a gente tem isso dentro de nós, esse preconceito dentro de nós. Nós temos esse exclusivismo de tratar uns de um jeito e outros de outro. Colocou sobre os ombros, coisa que vocês, fariseus, líderes religiosos, não fazem. Por quê? Porque vocês colocam mais fardo pesado. Por isso que Jesus disse aquilo lá atrás: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Diz outro texto também, que eu não estou lembrado aqui agora, que eles rodam o mundo para converter uma pessoa, mas em rapidez eles colocam a pessoa no inferno. Eles mesmo colocam a pessoa no inferno. E pondo-a sobre os ombros. A parte B do versículo diz o seguinte: cheio de júbilo, cheio de alegria. Irmãos, alegria. Quando ele encontra ela, ele não está com raiva dela. Porque você pode reparar que quando você cria animal, você sabe se o animal gosta de você ou não. Quando você vai chegar perto dele, ele se cuida todinho porque ele tem medo de você se não trata ele bem. Mas quando você vai e olha para ele, e ele começa a balançar a raiva porque você trata ele bem, ele gosta de você. Pode reparar isso. A ovelha, quando viu o pastor, eu posso até imaginar aqui o pulo que ela deu, o salto que ela deu.
Porque ela encontrou o seu pastor. A minha pergunta é nessa noite: o Cristo que habita em vocês atrai as pessoas ou afasta? Porque o que está mais sendo falado nos últimos dias é o Evangelho, irmãos. Mas não é o Evangelho a essência, não, porque esse Evangelho aqui, ele não se deturpa, não. São aqueles que receberam a palavra e não estão agindo como a palavra pede. Cheio de alegria. Quando ele pega ela dá logo aquele saltinho dela, igual aquelas ovelhinhas novas. Ele vai e pega ela cheio de alegria, porque ele encontrou uma ovelha que tinha valor como as 99. Cheio de alegria, cheio de alegria. Isso vai mostrar o cuidado e a proteção que ele tinha por ela. Ele não desprezou ela, ele não deixou ela ao léu, mas ele foi em busca dela até encontrá-la, e quando encontrou, colocou ela no ombro, e cheio de júbilo, ele consegue retornar com ela para as suas irmãs, os seus irmãos. Você quer ver uma coisa? Muitas das vezes a gente não tem nem alegria, irmãos, por aquele pecador que se converte, porque a gente diz assim, ó, vixe, é a terceira vez já, vixe, já é a quarta vez. Mas a gente não sabe a luta interna que aquela pessoa está passando, o trabalho que está tendo para lutar entre a carne e o espírito. A gente acha que é assim, supetão, Deus salvou, vai salvar. Não, existe um travamento tão grande, uma luta tão grande, que a gente nem imagina o que aquela pessoa está lutando, porque ela ainda não conhece ela não tem o conhecimento que a gente tem de entender que o trabalhar de Deus é aos poucos, é paulatino, é devagar. Uns eles conseguem libertar de algumas coisas, mas ainda ficam umas coisinhas, uns resquícios em nós. Mas o trabalhar é aos poucos, até que chegue, Paulo diz, a estatura de varão perfeito, cheio de júbilo. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, trouxe ela. Isso aqui, irmãos, é Jesus falando para os fariseus. Tudo aqui é Jesus está aqui sentado com os publicanos e pecadores. Os fariseus estão ali em pé, e Jesus está falando com eles. Aí ele vai dizer, ó, e chegando à sua casa, convoca os amigos e o vizinho, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Perceba que o pastor aqui, ele não guarda a sua alegria só para ele, não. Ele chama aí, olha aqui, quem foi que eu achei? Olha aqui, quem foi que voltou? Olha aqui, quem estava perdido e eu achei. Vamos se alegrar, vamos fazer um banquete, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ele se alegra com as outras pessoas, ele compartilha da alegria. Você sabe o que muita gente faz? A gente não se alegra, sabe o que a gente faz? A gente faz refalar. Tu não sabe quem foi que foi para a igreja de novo, se converteu. Fulano de tal. Aí a outra diz assim, de novo. Não tem alegria. Não tem alegria. Não compartilha da alegria. Não celebra o retorno. Na hora que uma pessoa se reconciliasse, ou uma pessoa, um perdido fosse encontrado, era para ter uma alegria tão grande aqui, igual aquele pessoal da África. Você sabia que na Escritura, os únicos que se alegram, que a festa no céu, não é nem pelo um profeta soltar uma revelação ou profetizar, não. Só há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos estão lá, olha, com seus instrumentos, tocando e cantando. Os anjos celebram, e nós aqui não faz nenhuma celebração.
E chegando à sua casa, convoca os amigos. Olha, vem aqui, vem aqui compartilhar comigo. Celebração. Celebração com alegria, irmãos. Porque aquela ovelha, ela foi resgatada. E aí ele vai dizer: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O que Jesus está querendo dizer com isso aqui, irmãos? Vou terminar. Jesus está dizendo para eles o seguinte: olha, escute, fariseus, líderes, vocês, não há alegria com vocês, mas por esses aqui, ó, publicanos e pecadores que se arrependeram pela minha palavra, há alegria porque eles são necessitados. Eles estão precisando de uma palavra, eles estão precisando do meu amor, eles estão precisando do meu conforto, da minha proteção, da minha compaixão, da minha misericórdia. Mas vocês aí são os 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vocês pensam que são santos, mas vocês precisam se arrepender e começar a fazer o que Deus mandou desde os profetas, a tratar o abandonado como deve ser tratado, a tratar aquele que se afastou como deve ser tratado, buscar e salvar o que se havia perdido. É isso que vocês têm que fazer. E eu concluo aqui, irmão, dizendo o seguinte: depois da parábola da ovelha, Jesus ainda promete outra parábola para ele da dracma. E diz o seguinte: que a mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma, acendeu a candeia, diligentemente começou a varrer, achou, se alegrou também, teve alegria, chamou as vizinhas e teve alegria. Aí ele vai dizer o seguinte: tinha 2 filhos, um disse ao pai: pai, me dá minha parte que cabe na fazenda. Ele repartiu entre eles. E o filho foi para uma terra longínqua, gastou tudo dissolutamente. Mas lá no lamaçal, lá no chiqueiro, ele caiu em si. E disse: tantos trabalhadores tem meu pai, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-te, eu irei ter com meu pai, e direi: meu pai, pai, pequei contra ti. Não sou digno de ter chamado teu filho. Me recebe pelo menos como um dos teus trabalhadores. E diz o texto, irmãos, que o homem, o filho pródigo, ele está voltando. Quando ele volta, o pai está ali, ó, de braços abertos para receber ele. E aí, sabe o que acontece? A primeira coisa que o pai faz: troca logo as suas vestes, dá um anel, coloca sandálias. E aí faz, sabe o quê? Novilho cevado, prepara um banquete. Mas só que tem um irmão, que é os fariseus, sabe? Ele diz assim: ó, que é isso aí? Que festa é essa? Aí o servo diz: ó, teu irmão que estava morto, ele veio, foi perdido, foi achado, teu pai está se alegrando com ele. Aí chega para o pai: ó, pai, há tanto tempo eu estou aqui, o senhor não me deixa nem um cabritozinho para me matar. Aí o pai diz assim: ó, meu filho, tudo que é meu é teu. Este teu irmão estava perdido e foi achado. É necessário que alegremos com ele. Tudo isso aqui foi referente aos fariseus, irmãos, para eles entender o seguinte: que Jesus está querendo ensinar para eles nessas 3 parábolas, que a ovelha às vezes se perde, sim, nós se perdemos às vezes no caminho, mas o pastor ele vai em busca dela. Às vezes, irmãos, os que estão dentro da igreja também se perdem, mas é necessário o quê? Uma varrição, uma diligência para poder encontrar novamente a comunhão. E terceiro, o filho deliberadamente ele saiu. Não se sabe por quê, uma decepção, não sei. Não se sabe se ele estava cansado de viver na casa do pai e saiu deliberadamente. Mas esse o pai não foi atrás. Não foi atrás, o pai o esperou. Porque quem sai, irmãos, porque quer, quem sai deliberadamente, vai voltar. Volta, porque sabe que o seu lugar é aqui. Não adianta o pastor estar indo atrás, porque esse que sai porque quer, eles vão voltar mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque o homem estava no chiqueiro. Do chiqueiro
ele voltou para casa. Às vezes as pessoas, elas querem chegar até o chiqueiro para poder se levantar. Não espere chegar no chiqueiro para poder se levantar. Porque quando chega no chiqueiro, irmão, o fedor já está grande. E aí é muito complicado. É só muita oração para poder a pessoa se levantar. Porque o texto ele está dizendo: uma ovelha se perdeu, o pastor foi em busca dela. A dracma foi perdida dentro de casa, foi encontrada, mas o filho ele saiu porque ele quis. E o pai, a única razão do pai foi essa. E quando ele voltar, a igreja aqui não é para condená-lo, é para recebê-lo de braços abertos e se alegrar com ele. Por quê? Porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E batam palmas bem forte para o Senhor.